Alegra, né? Muito. Em nome de Jesus, amém? Eu queria poder compartilhar com você uma porção do Evangelho nesta manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35, nós vamos começar a ler. Está um pouco alto para mim aqui, para mim, muito alto. Nós vamos ler os versos 35, queridos, e nós vamos até o capítulo 10, versículo 4, tá bom? Finalzinho do capítulo 9, verso 35, e nós caminhamos até o início do capítulo 10, no verso 4. A palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, graças a Deus, para a nossa edificação na presença dEle, amém? De tudo que Ele já nos disse aqui, tudo tão bonito, né? Tudo tão lindo. Diz assim aí, você encontrou o verso 35 do capítulo 9, Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Depois Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Senta no seu lugar, com essa vontade louca de dar glória a Deus aí. Aleluia, graças a Deus, porque a glória é dele, né? Mas quem me conhece e quem nos acompanha, sabe que eu costumo ser um tanto quanto, não sei se a palavra é chato, quando o assunto é igreja evangélica, né? E não é porque eu sou contra alguma coisa, não sei lá se eu sou, mas aliás, a razão é porque eu tenho particularmente uma relação muito intensa, muito bonita com a igreja evangélica. Eu, por exemplo, pude ver a minha vida, a minha casa, a vida de pessoas que eu tanto amo, sendo transformadas dentro da igreja evangélica. O simples fato de ver alguém desonrando o que para mim é tão precioso, me deixa assim meio consternado, sabe? Só para você entender um pouco, para mim é inadmissível ver algo tão lindo, algo tão edificante, a enorme possibilidade de ver uma vida sendo resgatada do sofrimento, do desamparo, uma pessoa sendo abraçada, sendo transformada, curada, vendo a salvação, ver a possibilidade de reunir um povo com tanta comunhão, e dessa reunião fazer parte do Espírito Santo de Deus, como aconteceu ontem à noite aqui, e vendo tudo isso sendo banalizado por alguns, usado por outros para o seu próprio benefício e interesse, isso me tira do sério. É uma afronta, é um negócio que é difícil para mim admitir, o fato, e eu falo isso tudo porque eu sou evangélico, eu falo porque eu amo a igreja evangélica, e eu vou morrer lutando para que ela não se desvie do seu chamado. Porque, queridos, eu tenho certo no meu coração, que se não fosse, presta atenção aqui, determinados segmentos da igreja evangélica, nesse nosso Brasil tanto injusto, esse país seria um lugar muito pior de se viver. E só não é porque tem homens e mulheres de Deus fazendo um trabalho maravilhoso aí fora. E eu dou graças a Deus por isso. Eu lembro dos meus tempos de universidade, eu estudei isso demais. Enquanto eu estive na universidade, eu estudei isso nos 3 momentos. E o Senhor me leva a dizer isso para você hoje. Existe uma igreja evangélica que não está na mídia, que não está na moda, que não está na política, que não tem milhões de seguidores na internet, no Instagram, mas que é a verdadeira diferença nesse mundo que nós vivemos. Presta atenção, existe uma igreja
que não tem pisos de mármore. Existe uma igreja que não pinta o templo de preto, que não tem como comprar os holofotes de casa de espetáculo que ainda estão na moda. Que você está na igreja, você não sabe se você está na igreja, você está numa balada, impressionante. Não é, presta atenção, não tem milhões de seguidores, que não é tão famosa, mas tem sido a diferença, aliás, uma diferença gigantesca aonde vive e na vida de milhões de pessoas e milhares de pessoas aí em busca de cura. É uma verdadeira possibilidade de libertação para muita gente nesse mundo, em nome de Jesus. Essa igreja existe e eu dou glória a Deus por ela, porque se esse mundo evangélico da mídia, da moda, da política parece mais perdido do que caminhão que caiu, do cachorro que caiu do caminhão da mudança, sabe? Perdidinho. Eu queria dizer para você, sim, tem um povo que sabe quem é, tem um povo que sabe qual é o seu chamado, qual a razão da sua existência no mundo. Tem um povo que sabe, e é para essa igreja quase anônima que eu quero pregar nessa manhã em nome de Jesus. A verdade é que eu penso e eu constato que o povo que se chama evangélico está num momento de crise de identidade. Enquanto povo, é uma crise de identidade. Porque o Senhor veio aqui hoje para nos ajudar, então, com isso, a compreender quem somos nós. Você já ouviu isso aqui hoje? Quem somos nós no coração dele? E eu digo que é um momento de crise de identidade, porque está sendo vendido para esse povo evangélico aí um padrão que estão chamando de igreja, mas que não tem nada a ver com o que Jesus entende de igreja. E nós temos que saber discernir isso, o que está no coração de Deus a nosso respeito, sobre a tua vida. Porque estão dizendo que isso é igreja, mas não é o que Jesus nos diz. Existe algo, por exemplo, sendo divulgado por aí, que faz da igreja evangélica ser um negócio mais parecido com um supermercado do que com uma igreja. As pessoas vão lá comprar aquilo que satisfaz os seus apetites, mas querido, igreja não é isso. Igreja não é isso. Aquela que Jesus disse que contra ela as portas do inferno não vão prevalecer é outra coisa. E eu sempre dou graças ao meu bom Deus, ao meu fiel Deus, que ainda existem verdadeiros servos e servas de Deus na terra, nesse país, e mais ainda, porque Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de viver em meio a um povo desses. E graças a Deus por isso, é maravilhoso demais. Por isso hoje, preciso que você se aposte do Evangelho. Porque o Senhor está aqui nessa manhã, o Espírito de Deus veio aqui para nos lembrar, presta atenção, povo de Deus não é qualquer coisa. Nós temos que tomar posse disso. Nós temos que nos preencher disso. Nós temos que realmente levar isso no nosso coração, porque nós não podemos ser levados na enxurrada. Povo de Deus não é qualquer coisa. Você, meu irmão, você, minha irmã, não pode se desvalorizar. Não pode, porque você faz parte de algo grandioso nesse mundo aqui. E nós não podemos desprezar ou transformar uma coisa tão valorosa para Deus em qualquer coisa. Nós não podemos. Você entende isso? É muito importante isso, é fundamental. Você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte de algo maravilhoso, de algo que, presta atenção, o Senhor quer reforçar no teu coração aquilo que você é para Ele, aquilo que você é no coração dEle, porque é muito importante que a gente tome posse disso, que se você for e resolver ser um crente evangélico de verdade, e eu não sei se você nunca pensou nisso, mas eu quero que você pense, você faz parte de algo maravilhoso que brotou, sabe onde? No coração de Deus. E através da sua vida, esse mundo vai ter que saber que Deus existe e que através de você, que coisas lindas vão começar a acontecer nele, você, em nome de Jesus. Toma posse disso. Nós não estamos aqui ao acaso, à toa, nós não vivemos neste mundo jogado ao lento, não. Nós temos um propósito em nossa vida em nome de Jesus. E toda essa certeza que eu tenho, eu quero compartilhar com você, é porque o Evangelho diz isso. O Evangelho diz isso, eu não estou falando à toa. Conforme eu já tinha dito para vocês, nós estamos no meio de muitas curas, né? Em meio a tantas curas, depois que o Senhor, por exemplo, curou aquela mulher do fluxo de sangue, sabe o que Ele fez? Ele continuou curando. Tanto que o texto hoje, nós começamos a ler aqui, diz que Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, e Ele foi ao encontro das pessoas que estavam sofrendo, Ele caminhou até elas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. Esse é um momento precioso, mas aqui tem
tem algo novo, aqui tem um salto, aqui tem uma mudança de etapa, tem algo muito importante neste momento, porque quanto mais Jesus trabalhava, quanto mais ele caminhava, quanto mais ele pregava, quanto mais ele curava, mais gente sofredora aparecia. Presta atenção nesse momento que ele é muito importante. Quanto mais Jesus fazia a obra, quanto mais ele curava pessoas, quanto mais ele pregava o evangelho, quanto mais gente vinha e mais gente vinha. E o texto diz que quando Jesus viu aquela quantidade de pessoas, Mateus diz que eram multidões de pessoas aflitas. E você sabe que no grego a palavra aflita aqui é ekluo, que significa uma pessoa que está dissolvida. Uma pessoa que está extenuada, uma pessoa que está fraca, desanimada, uma pessoa sem esperança. E diz mais, que diz que eram multidões exaustas. E a palavra exausta aqui é ripto, que no grego significa alguém que está jogado no chão, alguém que está tirado ao chão, alguém que está derrubado, prostrada. Entenda a situação daquilo que Jesus encontrou nas suas caminhadas. Observa como as pessoas estavam aqui mais. Porque diante dessa situação tão difícil, o texto diz que Jesus olhou e ele observou que eram multidões desamparadas. E aí Jesus chegou a uma conclusão. Ele falou, meu Deus, parece um rebanho de ovelhas que não tem pastor. Olha a conclusão que ele faz. Olha a conclusão que ele chega. Olha a comparação bonita que ele faz. Parece um monte, uma multidão de ovelhas que não tem pastor. Imagina que o Senhor andando, visitando os povoados, curando tanta gente, em tanto lugar. E as multidões não paravam e tal, e a ponto de o Senhor ver todo aquele povo derrotado, sofrendo, aquele povo aflito, e pior, sem rumo, porque não tinha quem os conduzisse, nem tinha quem os ensinasse, o pastor que conduz o rebanho. E isso na Bíblia é muito sério, isso na Bíblia é muito precioso, é uma simbologia muito clara, tanto que na Antiguidade, no Antigo Testamento, os governadores e os líderes religiosos tinham essa função, mas em Israel parece que esse povo tinha abandonado o seu posto. A situação é triste, o momento não é bom. E aí presta atenção aqui, o pastor estava ali, o povo estava sem pastoreio, estava sem rumo, estava sem saber para onde ir, ovelhas sem alimento, sem água, ovelhas sem proteção, sem esperança. E o texto diz que o Senhor teve compaixão daquele povo aflito. Compaixão. E se compadecer é um negócio muito forte. É como se você fosse movido pelas suas entranhas, sabe? Alguma coisa te incomodasse aqui. É uma situação que torce o fígado, sabe? Que não dá para você ficar indiferente. O Senhor se compadeceu daquelas multidões, sofrendo, aflitas e sem rumo, e fez o quê? Bom, ele olhou e ficou triste pra caramba, é isso? Ele ficou muito mal. Foi isso? Não. Ele chamou os seus discípulos e os desafiou. Falou, escuta, vamos pastorear. É uma multidão de ovelhas sem pastor. Vamos providenciar pastor para esse povo? Vamos? Isso é um desafio para os discípulos. Presta atenção aqui. Isso é muito importante. Porque aí Jesus disse, olha, presta atenção. A colheita é grande. As multidões são enormes. Mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. E ele diz, então vamos orar e pedir ao Senhor da colheita que Ele envie trabalhadores para a sua colheita. De quem é a colheita? De quem é a obra que tem que ser feita? É minha? A sua? É dele. Presta atenção. Tanto é dele, que mediante a oração, mediante esse reconhecimento, você sabe o que aconteceu? O dono da colheita enviou trabalhadores. E até aqui eram 5. Eram 4 pescadores e um publicano. Até aqui eram 5. Mas na sequência, diz o texto que Jesus completou o time. Na sequência diz que o Senhor chamou os demais discípulos e se tornaram 12. Aumentou o time. O negócio ampliou aqui. E aí entenda, com o time completo, o texto diz que Jesus deu a eles autoridade para expulsar demônios imundos, curar todas as doenças e enfermidades, e glória a Deus por isso. Deu-lhes autoridade. E o texto diz e fala a lista dos 12 nomes que o Senhor tinha chamado e que foram enviados, porque agora não são mais discípulos, são apóstolos, porque são enviados. Observe isso aqui. Observe que diante do enorme desafio que estava diante, o Senhor, com toda a humildade do mundo, pede ajuda. Presta atenção, que lindo isso. Diante daquilo, aquelas multidões, a obra é grande, a colheita é enorme. O Senhor pede ajuda. O Senhor ora e manda orar.
ele já estava pregando, ele já estava libertando e curando. A demanda era grande, a colheita era enorme, as multidões eram muitas. E por isso o Senhor se compadeceu e fez o quê? Chamou homens e mulheres para se reunir ali no Riacho Grande e instituiu a sua comunidade, ué. Não para que ela se colocasse no lugar dele, não para que ela se dedicasse a algo que servisse somente a ela, não para que ela pensasse somente nos seus próprios problemas e interesses, mas para que ela pudesse ir e ajudá-lo a fazer a obra que é dele, em nome de Jesus. Você entende isso? Esse é o coração de Deus. Existe uma razão aqui, nós temos que entender isso, querido irmão, querida irmã. Eu preciso que você se aposse daquilo que você é no coração do Senhor. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente não entende, né? A obra é feita e tem tanta gente, coisa acontecendo, e a gente não entra no negócio. A gente não entende quem somos nós para Ele. Presta atenção aqui, para Ele você não é qualquer coisa. Presta atenção aqui, pode ser que você veio aqui hoje, nessa manhã, achando que você não se sente capaz. Pode ser que você ache que você é insignificante, que você é pequena demais para fazer algo. Talvez você pense até que você não tenha condições. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, você não é nada disso, minha irmã, não, você não é. Você não é pequena demais, você não é fraco demais, não. Tanto não é que o soberano Deus, o Senhor, chamou você. Ele chama você nessa manhã, você tem importância nisso aqui. Presta atenção, em nome de Jesus, Ele conta com você. Talvez você se sinta cansado, cansada, mas Deus chamou você. Talvez você ache que você não tenha forças, que você está num momento desanimado. Mas presta atenção, Deus chama você. Talvez você se sinta impotente e incapaz, mas Deus está chamando você. É você que Ele quer. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Porque a gente vive por aí, e não vê a manifestação da glória de Deus, porque Ele está chamando e a gente não está se dando conta. Meu irmão, não se diminua, minha irmã, não se diminua a ser aquilo que você não é para Deus. Não se diminua, não. Porque você é importante para Ele, Ele te chamou, querido, em nome de Jesus. Tudo que esse mundo sabe fazer é te diminuir, é dizer que você não pode, que você não é capaz, não. Mas o Senhor, presta atenção, Ele não é desse mundo, Ele é celestial. E é do céu que Ele te chama em nome de Jesus. Presta atenção. Então, nessa manhã, receba o que vai no coração dEle a teu respeito. Eu preciso que você viva toda a plenitude desse momento, que é você fechar os seus ouvidos carnais e abrir os seus ouvidos espirituais. E quando você abrir, você ouvir do céu uma voz te chamando. O Senhor te chama. E mais você vai ouvir um clamor. Porque você vai ouvir porque tem um povo por aí precisando de ajuda, andando nesse mundo sofrendo, sem saber o que vai ser amanhã, como é que vive, como é que pode, deprimido, sem sentido, desiludido com a igreja. Tem um povo por aí precisando sem rumo, precisando do quê? Que a igreja do Senhor se manifeste nesse mundo em nome de Jesus, que nós nos levantemos e façamos a nossa parte. Esse é o chamado do Senhor nesse momento do Evangelho que tem uma guinada. O Senhor, depois que ensinou muito, que curou muito, agora Ele vem e fala, então agora vamos fazer alguma coisa. Povo de Deus, nós já fomos ensinados, nós já fomos curados, nós já fomos resgatados e salvos para a glória do nome do Senhor. E agora nós temos que entender que tudo isso é para o Senhor nos enviar, porque alguma coisa tem que ser feita, em nome de Jesus. Então o meu pedido é para que você se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição dEle. Eu preciso que você entenda essa diferença. Porque eu queria que você entendesse, existe uma promessa do Senhor. Recebe aí, existe uma promessa, por mais que pareça difícil, por mais que pareça complicado, existe uma palavra que garante que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque é o Senhor que te chama, meu irmão. Aleluia. Portanto, em um momento que estão querendo dizer que igreja é tudo a mesma coisa, que estão querendo dizer que, aliás, estão querendo dizer que nem precisa de igreja, né? Dá para você congregar na tua casa mesmo, no WhatsApp, no Instagram. No momento que estão dizendo que igreja é tudo igual, aliás, não precisa ir para a igreja não, porque eu conheço um irmão que é da igreja, a vida dele está uma lástima, não precisa ir para lá não, é bobagem. Estão dizendo isso, igreja é bobagem, porque a igreja só quer saber, a igreja evangélica só quer saber dinheiro.
Quero dizer para você, querido, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para dizer para você que não é não. Não é não, porque tem um povo que é de Deus de verdade. Tem um povo que quer saber do Senhor de verdade. E só do Senhor. E é muito importante isso, em nome de Jesus. Igreja de Jesus não é isso não. Aquele povo que vai vencer, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ele, é um povo diferente, é um povo novo. E por acaso, eu queria dizer para você, hoje se reuniu neste lugar. Hoje se reuniu neste lugar e veio porque recebeu um chamado de Jesus Cristo. Recebeu um chamado do céu. Veio porque o Senhor quer fortalecer. Veio porque o Senhor quer nos ensinar sobre quem é o seu povo. Sobre quem é você, sobre quem sou eu. Qual é a razão da nossa existência neste mundo. O Espírito Santo de Deus está nos querendo fazer, entender, por que é que você, por que é que eu, por que nós existimos neste mundo em nome de Jesus, amém? Quem sou eu, quem é você, quem é a verdadeira igreja de Jesus na terra? E eu vou dizer algumas coisinhas para você, só 3. Quem sou eu, quem é você? Quem somos nós, a verdadeira igreja de Jesus na terra? E eu queria dizer para você, em primeiro lugar, que é uma comunidade movida por um olhar de compaixão. E por isso faz o que Jesus fez. Cuida dos perdidos e dos desamparados. Você veio aqui hoje nessa manhã, porque você é igreja, nós somos igreja. Você recebeu um chamado do Espírito de Deus, e existe propósito nisso, existe uma razão nisso. E a razão é que o Senhor espera encontrar neste lugar uma reunião de uma comunidade movida por um olhar de compaixão. Sabe por quê? Porque é o que Ele fez, e por nós olharmos para o que Ele fez, nós vamos cuidar dos perdidos e desamparados. Isso é ser a comunidade de Jesus. Presta atenção aqui, o Evangelho de hoje nos coloca em um momento de transição, como eu já tinha dito, porque Jesus já tinha ensinado aqueles que com Ele andavam, e depois Jesus começou a curar, um grande período curando doenças e enfermidades. Jesus trabalhava demais, Ele não parava, mas por mais que trabalhasse, ainda havia multidões sofrendo e precisando de ajuda. E por isso no versículo 36, a palavra de Deus diz que ao Jesus ver as multidões aflitas e desamparadas, teve compaixão delas. E aqui tem um primeiro momento que você precisa saber. Entenda que esse coração de Jesus aqui é a base da sua igreja. Esse coração compassivo é a base da igreja. Só pode dizer que é a igreja de Jesus Cristo se bater dentro do seu peito o mesmo coração dele, que se importar com as mesmas coisas que ele se importava. Porque senão pode ser a igreja de quem quiser, pode ser o que for, mas não é a igreja do Senhor. Você está recebendo medidas nessa manhã, presta atenção. Como era o coração de Jesus para com os que sofrem? Cheio de compaixão, diz o texto. E a palavra compaixão aqui, se compadecer, significa permitir que o sofrimento dos outros comova o próprio coração. O que é compaixão? O que é se compadecer? Que coração é esse? É um que permite que o sofrimento dos outros comova o seu próprio coração. Isso aqui é uma medida. Mas não é se comover e ficar triste. Não é se comover e chorar. E dizer, que pena. Ai, tadinho. Ai, que situação. Ai, que dó. Não é isso. É ser movido pelas entranhas. E quando você se comove dessa maneira, quando você é movido, se compadece, o teu fígado torce, e você não consegue suportar a injustiça. Não dá para conviver com isso. E porque não dá, você vai lá e faz alguma coisa. É isso que Jesus fez. Isso é o que Jesus era. Diante de toda essa situação que você está entendendo hoje. Quando Ele esteve na terra, tudo que Jesus encontrou aqui não foi bom. Foi muito ruim, aliás, porque a situação era horrível. Multidões de miseráveis e sofredores, gente oprimida, sem sentido, sem rumo, e que não tinha ninguém por elas. Completamente abandonadas e desamparadas. E o Evangelho diz que Jesus se compadeceu. E esse coração compassivo aqui, já estava fazendo com que Ele ensinasse, com que Ele libertasse, com que Ele curasse, já estava fazendo a obra. Mas não ficou nisso, porque o Senhor ampliou. Ele quis aumentar, Ele quis alcançar mais pessoas, e por isso Ele fez o quê? Ele chamou a sua igreja, glória a Deus. Tem igreja do Senhor aqui nessa manhã? Tem igreja aqui nessa manhã? O Senhor chamou a sua igreja, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Ele chamou você, Ele chamou a mim. E Ele, presta atenção aqui, chamou para quê? Para sentir o mesmo e fazer o mesmo que Ele fazia. Presta atenção no chamado. Sentir e fazer o mesmo que Ele.
Se Jesus sentiu isso, você também precisa. Se Jesus fez, você também precisa fazer. Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles autoridade. Para quê? Para fazer tudo o que ele já estava fazendo. O que Jesus estava fazendo no começo do Evangelho? Ensinando o Evangelho do Reino, curando, expulsando espíritos imundos, curando todas as doenças e enfermidades. Chamou os seus discípulos para quê? Para fazer o mesmo. Mas para fazer o mesmo, eles precisavam ter o mesmo coração, que se compadece com o sofrimento dos outros, senão não vai fazer. Você entende que na base de uma igreja que é de Jesus, precisa ter o mesmo coração dele? Senão não vai fazer. Senão vai dizer, assim como nosso irmão César falou aqui, vai ficar tão preocupado com os seus problemas e seus próprios dramas, que não vai bater um coração aqui como Jesus batia. Jesus batia esse coração, sabe por quê? Porque ele não estava focado nele mesmo, ele estava preocupado o tempo todo com aquilo que o Pai mandou ele dizer, com o sofrimento dos outros. Querido, é da compaixão de Jesus, ele que é o bom pastor, que vai nascer a missão dos discípulos. Da onde surge a missão? De um Jesus que viu e teve compaixão. Pensa nisso comigo. É porque ele tem um coração cheio de compaixão que esse lugar existe. Aliás, é porque ele é movido por compaixão que você foi salva. Ou você acha que não? Aliás, presta atenção, é por essa compaixão que essa comunidade aqui pode ser conhecida como a comunidade do Cristo. É essa compaixão que nos faz ser conhecido como a igreja de Jesus. É essa medida. Portanto, que eu e você, todos nós possamos receber da parte do Senhor nessa manhã, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Porque isso é muito importante, você não dá conta como isso faz a diferença nesse mundo. Porque num momento de crise, de identidade, em que parece que a igreja evangélica está meio confusa, porque você vê na internet e parece que é tudo a mesma coisa, eu quero dizer para você, não é não. Não é a mesma coisa não, tem diferenças por aí, para muito além do dinheiro, para muito além da fama, para muito além dos interesses, para muito além dos domínios, o Senhor chamou uma comunidade que está disposta a permitir que o sofrimento dos outros comova o seu próprio coração. Isso é o chamado, isso é o que o Senhor tem para a minha vida, e eu estou pregando nessa manhã para a comunidade de Jesus, e eu dou graças ao meu bom Deus, por ela, porque eu tenho certeza que aqui, onde nós vivemos, neste lugar que nós vivemos, muita gente foi alcançada e foi restaurada, porque tem um povo que se importa com a dor do outro. Muita gente recebeu um alimento, uma oração, um abraço, uma oportunidade de mudar de vida. Sabe por quê? Porque tem um povo que tem o coração de Jesus e se importou com o problema do outro. E por isso eu dou graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Que essa seja a nossa marca nesse tempo confuso. Que nós possamos, queridos, em nome de Jesus, continuar nos envolvendo e buscando resgatar a vida de tantos que precisam do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas qual é quem é, né? A verdadeira igreja de Jesus na terra? Eu queria dizer para você em segundo lugar. É uma comunidade que ora. Sabe por que ora? Porque confia e sabe que o dono da obra é Jesus. É uma comunidade que ora, mas ora porque sabe que o dono da obra, isso é muito importante, o dono da obra é Ele, por isso ora. Porque o texto diz que diante de multidões sofrendo, Jesus se compadeceu, como é necessário, porque todo aquele povo estava perdido como ovelhas sem pastor, e por isso Jesus chamou os seus, e chamou os que queriam estar com Ele, e disse no verso 37, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Orem a Ele para que Ele providencie, porque a obra é dEle. Aqui tem coisas preciosíssimas que nos identificam como a comunidade de Jesus. Aqui tem um momento maravilhoso, porque a comunidade de Jesus ora ao Senhor. E sabe por que ora? Ora porque sabe que não consegue fazer nada sem Ele. Toda vez que você estiver diante de um desafio na tua vida, que você precisar superar, vencer e fazer, lembra disso. Você precisa orar. Por quê? Porque você precisa dizer, Senhor, sem o Senhor eu não vou conseguir não. Sem o Senhor não dá. A oração é isso aqui. Às vezes muita gente não entende que oração que serve para Deus, oração que Deus ouve, é oração que entende que só está orando porque reconhece que o Senhor é Ele. Deus é Ele, é por isso que nós oramos. E que nós precisamos dEle para nos ajudar a fazer tudo, inclusive fazer a obra que é dEle.
Por isso, quando sai, eu falo, gente, vamos orar. Porque quando a gente ora, a gente fala, Senhor, eu vou ali, mas não sou eu que vou fazer não, porque eu não consigo, eu não posso. Aqui tem oração que serve para o Senhor, presta atenção, meu irmão. Nós oramos para pedir para o dono da colheita, para ele nos ajudar a fazer a colheita é dele, a obra para ajudar quem está perdido e sofrendo é dele, portanto a igreja de Jesus ora, mas é para dizer que sabe que tudo é dele, que precisa dele, para que esses e essa aí sejam alcançados. Tem uma medida aqui para a obra ser feita e dar certo, e prosperar e ser vencedor. Por quê? Porque tem a atitude de um povo que se coloca diante do Senhor. Senhor, essa comunidade aqui é tua. Nós oramos a Ele para reconhecer que tudo é dele. Segundo lugar, se é um povo que ora para reconhecer que precisa do Senhor, tem que orar segundo a vontade do Senhor, não segundo a sua própria vontade. Eu não sei se você já leu, 1 João 5,14, tem um negócio precioso sobre oração, sobre a tua oração, que diz assim, ó, esta é a confiança que nós temos quando nos aproximamos de Deus. Se nós pedimos alguma coisa para Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele vai ouvir. Essa é a certeza que nós temos, isso nós confiamos. Quando nós nos aproximamos dEle, se nós pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos ouvir, e aí tudo será. Presta atenção nisso aqui, porque Jesus está chamando aqueles e aquelas que querem estar junto dEle, com Ele, que estão dispostos a ter o seu coração compassivo, para orar e se render ao Deus que está nos céus, porque assim, presta atenção, Ele vai ouvir a nossa oração, e tudo que nós fizermos vai dar certo. Por quê? Porque será para a glória dEle e não a nossa. Para tudo que você faça, glorificar o nome do Senhor, você precisa antes orar e dizer, Senhor, isso aqui é para a tua glória, é para o teu nome. Você lembra de Jesus quando ressuscitou Lázaro? O que ele falou na porta da caverna? Pai, para que esse mundo saiba que tem Deus na terra. Lázaro, vem para fora e ande. E o morto voltou a viver. Para que esse mundo saiba que tem Deus. Essa é a oração que reconhece que é Ele, porque aí quando a glória vier, será dEle. E aqui nós estamos sendo a igreja dEle, porque na igreja de Jesus a obra é dEle, o povo é dEle, todas as orações são direcionadas a Ele, pedindo que seja feita a vontade dEle, assim na terra como é nos céus. E aqui está um segredo, por isso essa é a minha oração para essa comunidade o tempo todo. Essa é a minha oração para a tua vida, para que você tome posse disso, que eu e você possamos entender. O que continua não faltando nesse mundo são multidões de pessoas perdidas. Você conhece uma. Você conhece alguém deprimido. Você conhece alguém contestando a sua própria vida, brigando com Deus, com um casamento acabado. Você conhece tantas situações como eu, querido, em nome de Jesus, vivendo por aí a esmo, aflito, sem saber o que será. Presta atenção, para todo esse sofrimento, nosso Deus tem resposta e tem solução. Deus tem o que fazer, mas para isso, Ele decidiu pedir ajuda. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Ele decidiu pedir ajuda, Ele decidiu contar conosco, e por isso, nós oramos ao Senhor, para que Ele nos ajude a cumprir essa tarefa tão nobre em nome de Jesus, amém? Eu quero que você se aposse disso, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, em nome de Jesus. Por isso, nunca se diminua, e nunca ache que você não tem importância. Não ache isso não, porque para Ele você é fundamental. Aliás, para Ele, a obra só vai acontecer quando você dizer sim ao seu chamado, quando você compadecer o seu coração e orar ao dono da colheita para te ajudar a ser bênção que Ele espera que você seja. Tome posse em nome de Jesus, não fique em casa choramingando não, se levante daí, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida em nome de Jesus. E da mesma forma, não se diminua por achar que a obra é grande demais e que você não tem capacidade. Querido, apenas ore e reconheça a sua dependência dEle, porque presta atenção aqui, quando você ora e reconhece a sua dependência dEle, Ele sabe que você realmente não tem como fazer, e por isso sabe o que Ele faz? Ele vai descer do céu, e Ele vai preparar um povo para fazer junto com você, porque não vai ser você sozinho, no reino de Deus nada é sozinho, somos nós, presta atenção aqui, a maneira como Ele faz, no coração de Deus é você, é Ele, Jesus, e é um povo todo que Ele chamou, é uma multidão, meu irmão, em nome de Jesus.
Às vezes a gente se arroga e acha que nós vamos lá e nós vamos fazer, e nós vamos alimentar, e nós vamos, e nós vamos, e nós, e nós, e nós, e nós. Quebra a cara. Porque Deus já preparou tudo. Já te ensinou. E preparou um povo para ir com você. Para interceder junto com você. Um povo que é forte porque o Espírito Santo de Deus manifesta. E está lá você achando que sabe tudo, que pode tudo, como Jesus. Não. Com Jesus o negócio é coletivo. Com Jesus é Ele, sou eu, é você, somos todos nós. O povo que Ele preparou para receber a vitória em nome de Jesus. Amém? Mas em último lugar, quem é a verdadeira igreja de Jesus na terra? E eu vou dizer para você em terceiro lugar, toma posse aí. É uma comunidade que sai do seu lugar e trabalha, sabe por quê? Foi tudo que Jesus fez e é para isso que Ele nos chamou. Esse culto difícil, né? Que Deus fica nos chamando a responsabilidade. É difícil, mas salva, tá bom? É difícil, mas te levanta. É difícil, resolve tudo na tua vida. É uma comunidade que sai do seu lugar e vai trabalhar. Por quê? Porque foi para isso que Jesus chamou, uai. Foi tudo que Ele fez. Jesus trabalhou e muito. Ele falou, o meu Pai trabalha até hoje, eu também. Portanto, se levanta daí e vamos trabalhar em nome de Jesus. Quer receber? Vamos trabalhar. Lindo. Por quê? Porque Jesus está trabalhando até hoje pela tua vida. Sem trabalhar, recebe? Chega no teu chefe amanhã e fala, eu não vim esse mês não, mas estou precisando do salário. Você vai receber? O Senhor Jesus já tinha trabalhado tanto, mas Ele viu que as multidões ainda eram muitas, e por isso Ele chamou discípulos e discípulos, para quê? Para fazer o mesmo que Ele estava fazendo, o quê? Trabalhar, para ensinar, para expulsar espíritos imundos, para orar, curar doenças, enfermidades. E chamou por quê? Porque a colheita era muito grande, porque a obra é imensa. Se não fosse colhida, iria se perder. Eu não sei se você entende isso. Imagine o Senhor olhando lá do céu, Ele que semeou uma plantação, Ele que criou tudo isso aqui, Ele preocupado com a coisa, Ele enviou profetas, Ele preocupado não desistiu, Ele enviou o seu próprio Filho unigênito. Jesus veio e Ele começou a semear o reino de Deus. Ele começou a jogar a semente da palavra de Deus. Ele começou a ensinar a palavra. E chegou um momento que os campos estavam todos brancos para serem colhidos. Imagine lá do céu. Aliás, quem tem um mínimo de noção de plantação, sabe que uma plantação quando amadurece na roça, ela está pronta para a colheita, mas se não colher, aconteceu o quê? Ela seca no pé, ela morre, né, Beth? Ela seca no pé. Se não colher, perde tudo. Presta atenção aqui. O que foi semeado por Jesus neste mundo, o reino de Deus que Ele nos deixou, está tudo registrado. A palavra de Deus inspirada é a semeadura do Senhor. Meu irmão, a salvação já nos alcançou, meu irmão. E agora é necessário colher. É necessário colher. Agora pensa na tristeza do semeador, ao ver lá do céu, que não está tendo colheita porque não tem trabalhadores e trabalhadoras. O Espírito Santo de Deus atua no mundo gerando vida. Tudo que Ele faz é para produzir vida. Mas ainda continua uma multidão de gente. Quantas pessoas já foram salvas desse mundo? Milhões de pessoas já foram salvas. Mas tem muito mais. As multidões continuam. Ainda necessitadas, carentes. A obra está aí. Sem o Espírito. E por isso é necessário o quê? Trabalhadores e trabalhadoras. Mas e se eles faltam? Bom, se eles faltam, Ele está aqui nessa manhã recrutando. Se falta, o Senhor está chamando. Ele está recrutando em nome de Jesus. O dono da lavoura já fez e continua fazendo a sua parte. Mas Ele não quer ver sendo perdida essa oportunidade maravilhosa de colher, de desfrutar os frutos das bênçãos que já foram semeadas. O reino de Deus já foi semeado, a palavra de Deus já foi nos dada, e ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa para construir uma vida em nós e a partir de nós maravilhosa. Mas como é que vai ser se a gente não está lá para colher os frutos? Se a gente não quer se envolver, presta atenção. E é muito importante que você não deixe perder a oportunidade, porque o Senhor quer o seu reino implantado, Ele quer que o seu reino venha, e para isso sabe o que Ele faz? Chama trabalhadores e trabalhadoras para a sua colheita. É isso que o Senhor faz. Homens e mulheres que estão dispostos a se envolver. Possivelmente, a maior razão dessa crise de identidade, dessa igreja que se chama evangélica, é por isso.
O dono da colheita semeou. E ele chamou para o trabalho de colher. Mas nós estamos tão perdidos em nossos pensamentos. Nós estamos tão perdidos com os nossos próprios interesses. Nós estamos tão perdidos porque nós não sabemos para que nós existimos. O que nós estamos fazendo na terra. Os trabalhadores chamados pelo dono da obra estão tão focados em si mesmos. Nas suas contas, nos seus problemas pessoais. Que se esquecem que são, o que são, para que existem, para que foram chamados. Aqui está uma crise que você não pode passar. Você tem que tomar posse dessa colheita que está diante de você. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está entre nós. E nós precisamos o quê? Colher. Nós temos que ir lá e colher para o Senhor em nome de Jesus. Nós temos que entender isso, porque isso é o chamado do Senhor na nossa vida. E nós, presta atenção, essa semana, eu disse até para minha esposa. A gente estava constatando, eu não sei se era uma coisa que nós ouvimos, é um louvor que a gente estava ouvindo no carro. Eu falei, amor, será que as pessoas se dão conta da beleza dessa vida que Ele está chamando? Hã? Será? Será que as pessoas entendem e sabem, aquilo que nós aprendemos aqui quarta-feira, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que Deus conhece aqueles que são dele, e por conhecer, Ele toma iniciativa, e por tomar iniciativa, Ele se compromete com os seus, e quando Deus se compromete com os seus, as coisas mudam e saem do lugar, e são completamente transformadas. Será que a gente se dá conta disso? Do que já foi semeado, do que já foi nos ensinado, do Espírito que está à nossa disposição, será que a gente se dá conta disso? Irmãos, nós temos que colher. Irmãos, nós temos que colher. Não dá para ficar. Vou usar agora uma analogia que eu usava lá no passado, que o Marcelo lembra toda hora. Como um cachorro correndo atrás do rabo. Cadê Marcelo? Né, Marcelo? Não dá, porque nunca vai pegar. Nós temos um foco. O nosso alvo é Jesus. O Evangelho já foi semeado, a obra está aí, o reino de Deus está aí, e nós temos que colher os frutos disso, nós temos que ver a nossa vida transformada, nós temos que ver tudo mudado na nossa casa, nós temos que ver, mas para isso o Senhor chama e nós temos que ir, em nome de Jesus, amém? Porque a verdade que você veio aqui hoje, e não tem acaso, mas é porque Ele, o Senhor, o dono da colheita, está lembrando que este lugar aqui existe, porque o Senhor recrutou trabalhadores para a sua obra, por isso que esse lugar existe. Então veja, diante de Deus, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E você pode ficar despreocupadíssimozinho da Silva, porque aquilo que é dele, ele cuida. Aquilo que é dele, ele cuida, e cuida muito bem, porque a Bíblia diz que o Senhor é zeloso. Se não está cuidando porque não é dele, não foi colocado nas mãos dele, coloque nas mãos dele porque ele é zeloso, e ele vai cuidar sim. Ele cuida do que lhe pertence, e se você disse sim ao seu chamado, se você entende o que é um evangélico alcançado pela graça de Deus, que você tem um propósito nesse mundo, e que esse propósito é muito maior do que estão dizendo por aí, é muito maior, não se preocupe, Ele vai cuidar, não se preocupe, presta atenção aqui, não vai faltar nada, porque Ele se compromete. Na missão de Deus, ninguém é indispensável, eu não sou, mas presta atenção, todo mundo é necessário. Nós somos necessários e necessárias. Indispensável ninguém é, mas necessário todo mundo é. E eu quero que você entenda a diferença. A diferença é que quando alguém é recrutado para o trabalho e não comparece, é importante, é necessário porque o Senhor chama. Mas se não comparece, a obra vai parar. Sabe por quê? Ele vai chamar outro. Até que a obra seja feita, é o que ele tem sido feito. Até que a obra seja feita. Mas eu quero que você entenda algo. Ele chamou, foi você. Ele chamou você para algo e você é fundamental. Para que a lavoura dele não se perca. Para que o foi semeado não seja em vão. Você é fundamental e por isso arregaça as suas mangas, meu irmão. Levante desse lugar aí, minha irmã, e vamos trabalhar. Porque os trabalhadores e as trabalhadoras do reino de Deus não são qualquer coisa. Eles são a essência daquilo que o soberano Deus quer fazer aqui na terra hoje. Nessa tarde. É um testemunho que nós temos que dar em nome de Jesus, amém? Então, diante de um tempo de crise de identidade, da nossa amada, querida igreja evangélica, parece que é um negócio tão perdido, né, nos seus delírios de grandeza, de sei lá do que. Veio o Espírito Santo de Deus hoje nos lembrar que pela graça de Deus, tem aqueles e aquelas que não se renderam a Baal. Quem lembra de Elias? Elias falou para o Senhor assim, Senhor, está tudo perdido, não tem um profeta sequer. Deus falou, Elias, presta atenção, 50 não se renderam, vai lá porque eu tenho 50 preparados.
Graças a Deus por isso. Eu acho que nunca vai ser uma grande multidão, sabe? Porque eu não sei se o Senhor salva as multidões, mas os que recebem o chamado e aceitam não são grandes multidões. Mas sempre vai ter aquele e aquela que não se rendeu, não se dobrou a outros deuses. Deus tem mantido um povo de pé. Deus tem mantido um povo que é todo seu, e esse povo tem sido a razão pela qual esse mundo ainda tem esperança de que tem saída para tudo isso. Porque tem um povo que é fiel, tem um povo que é digno, tem um povo que tem feito a diferença. E que nós possamos nessa manhã receber a palavra de Deus, nos ensinando quem somos nós. A razão pela qual você veio aqui hoje se reunir neste lugar. Nós somos, eu e você, homens e mulheres chamados pelo Senhor, para nos envolver na sua obra. Por quê? Porque a colheita é muito grande. O sofrimento não é pequeno. As pessoas que você conhece que não estão bem são muitas. E você sabe do que eu estou falando. Mas tem um Deus que é resposta para tudo isso. Tem um Deus que pode ajudar. Ele te ajudou, não te ajudou? Ele não te respondeu? Pois é, Ele pode. E Ele decidiu te chamar para ser a resposta às aflições desse mundo. É você. É você, sou eu em nome de Jesus. É este lugar. E é tudo que nós ainda vamos fazer para a glória de Deus. Amém? Você não é igreja, nós somos. Quando eu falo eu sou a igreja, eu estou tirando até Deus. Não é você, somos nós. A comunidade de Jesus é essa comunhão formada de você, Jesus e todo um povo que Ele chamou para dar as mãos e ir lá melhorar esse mundo em nome de Jesus. Tá bom? Uma palavra que eu sei que, né, mas é a palavra necessária. Você tem que saber quem você é no coração de Deus. Porque quando você anda assim afinado com o coração de Deus, e só com dele, esquece o resto, porque o resto Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Quantas pessoas aqui neste lugar resolveram fazer um além para o Senhor, dedicar a sua vida para o Senhor, dedicar um tempo para o Senhor, dedicar algo para o Senhor, e não viu Deus indo lá e resolvendo todas as outras questões? Quantas? Hã? Maravilhoso, sim ou não? Pois é, esse é o chamado. É isso que você é, querido, em nome de Jesus. Nunca perca de vista o seu propósito. Porque se a igreja evangélica perder de vista o seu propósito, para aquilo ela foi chamada, sabe o que vai acontecer? Ela vai estar caminhando sozinha, sem Deus. E aí não vai dar certo. E aí nós não vamos ser nada em nome de Jesus. Isso não é bom. Por isso nós vamos aqui hoje entender quem somos nós. Quem sou eu? Quem é você? Quem é a verdadeira igreja de Jesus na terra? Primeiro, é uma comunidade movida por um olhar de compaixão. Por isso, o mesmo que Jesus fez, vai lá e cuida dos perdidos e desamparados. Quem é essa comunidade que é de Jesus? É que ora e confia, porque sabe que o dono da obra é Ele, quem vai fazer é Ele, e que simplesmente reconhece isso. Senhor, vamos lá. Sabe aquela frase aí? Eis-me aqui, envia-me a mim. A obra é tua, mas pode me enviar que nós vamos, eu e o Senhor junto em nome de Jesus. E tem mais, Deus, o Senhor preparou um povão lá para ir comigo? Glória a Deus por isso. E em terceiro lugar, é uma comunidade que sai do seu lugar e trabalha, porque foi para isso que Jesus a chamou, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu oro que a graça do Senhor sempre nos alcance, porque nós precisamos de ajuda. E Ele está pronto para nos ajudar nessa coisa que está diante de nós. São enormes desafios, mas toda vez que você pega a mão e fala, não, eu vou fazer sozinho, não faz. Por isso você entenda, você foi chamado para algo para muito além de você. Algo que é mais difícil que você consegue, é algo grandioso demais, é lindo, é maravilhoso, é extremamente, presta atenção, essa luz que tem que irradiar, que a Cris falou aqui, é maravilhosa demais. Nós não conseguimos, mas assim, com Ele conosco, ao nosso lado, e com o povo que Ele preparou, nós vamos sim, em nome de Jesus. Nós somos de ajuda, e Ele está pronto para nos ajudar, e de nossa parte nós precisamos responder a Ele. Quarta-feira você entendeu aqui no estudo o que é isso. O Senhor conhece quem é dele, e o Senhor toma iniciativa, mas tem que ter a nossa resposta. Nós temos que dizer sim a Ele, comparecer ao recrutamento e desenvolver, porque assim você pode estar certo, tudo vai ser diferente na tua vida em nome de Jesus, amém? Nunca aceite quem quer dizer que você é aquilo que Deus não diz que você é. Às vezes eu vejo gente roubadinha, porque eu sou porque o outro diz, esquece o que o outro diz, você é quem Deus diz que você é e está acabado. Quem te conhece na verdade é o Senhor, não é o mundo não. Quem te conhece é Ele, quem diz quem você é Ele, não é os outros não. Nunca aceite que alguém quer dizer aquilo que você é. Não, se é Deus quem diz quem você é, em nome de Jesus, você é sim um privilegiado. Você é privilegiado, não é porque você merece, não é porque você é melhor, não, mas é porque você é especial. Você é diferente, você foi chamado em santidade, porque você aceitou da graça de Deus um chamado.
Você foi chamado e aceitou. E foi numa reunião da igreja evangélica, foi. E lá chegando, você encontrou um povo que aceitou o mesmo chamado que você. Você aceitou uma nação que está no mesmo propósito que você. E sabe, você encontrou ele lá? Ele, o Senhor, o Espírito Santo de Deus movendo todas as coisas junto com o seu povo. Chamando para a gente arregaçar as nossas mangas. Pegar um na mão do outro. E de mãos dadas a gente ir fazer a colheita em nome de Jesus. Amém. O Evangelho virou a página. O Evangelho curou, ensinou e agora ele está chamando. Vamos fazer o que tem que ser feito? Vamos nos fortalecer. Sair daqui e caminhar em direção. Regra, né? Muito. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria poder compartilhar com você uma porção do Evangelho nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Verso 35, nós vamos começar a ler. Está um pouco alto para mim aqui. Para mim, muito alto. Nós vamos ler dos versos 35, queridos, e nós vamos até o capítulo 10, versículo 4, tá bom? Finalzinho do capítulo 9, verso 35, e nós caminhamos até o início do capítulo 10, no verso 4. A palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, graças a Deus, para a nossa edificação na presença dEle, amém? De tudo que Ele já nos disse aqui, tudo tão bonito, né? Tudo tão lindo. Diz assim aí, você encontrou o verso 35 do capítulo 9. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Depois Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Senta no seu lugar, com essa vontade louca de dar glória a Deus aí. Aleluia, graças a Deus, porque a glória é dele, né? Mas quem me conhece e quem nos acompanha, sabe que eu costumo ser um tanto quanto, não sei se a palavra é chato, quando o assunto é igreja evangélica, né? E não é porque eu sou contra alguma coisa, não, ou não sei lá se eu sou, mas aliás, a razão é porque eu tenho particularmente uma relação muito intensa, muito bonita com a igreja evangélica. Eu, por exemplo, pude ver a minha vida, a minha casa, a vida de pessoas que eu tanto amo, sendo transformadas dentro da igreja evangélica. O simples fato de ver alguém desonrando o que para mim é tão precioso, me deixa assim meio consternado, sabe? Só para você entender um pouco, para mim é inadmissível ver algo tão lindo, algo tão edificante, a enorme possibilidade de ver uma vida sendo resgatada do sofrimento, do desamparo, uma pessoa sendo abraçada, sendo transformada, curada, vendo a salvação, ver a possibilidade de reunir um povo com tanta comunhão, e dessa reunião fazer parte do Espírito Santo de Deus, como aconteceu ontem à noite aqui, e vendo tudo isso sendo banalizado por alguns, usado por outros para o seu próprio benefício e interesse, isso me tira do sério. É uma afronta, é um negócio que é difícil para mim admitir, o fato, e eu falo isso tudo porque eu sou evangélico, eu falo porque eu amo a igreja evangélica, e eu vou morrer lutando para que ela não se desvie do seu chamado. Porque, queridos, eu tenho certo no meu coração, que se não fosse, presta atenção aqui, determinados segmentos da igreja evangélica,
nesse nosso Brasil tanto injusto, esse país seria um lugar muito pior de se viver. E só não é porque tem homens e mulheres de Deus fazendo um trabalho maravilhoso aí fora. E eu dou graças a Deus por isso. Eu lembro dos meus tempos de universidade, eu estudei isso demais. Enquanto eu estive na universidade, eu estudei isso nos 3 momentos. E o Senhor me leva a dizer isso para você hoje. Existe uma igreja evangélica que não está na mídia, que não está na moda, que não está na política, que não tem milhões de seguidores na internet, no Instagram, mas que é a verdadeira diferença nesse mundo que nós vivemos. Presta atenção, existe uma igreja que não tem pisos de mármore, existe uma igreja que não pinta o templo de preto, que não tem como comprar os holofotes de casa de espetáculo que ainda estão na moda, que você está na igreja, você não sabe se você está na igreja, você está numa balada, impressionante, não é, presta atenção, não tem milhões de seguidores, que não é tão famosa, mas tem sido a diferença, aliás, uma diferença gigantesca, aonde vive e na vida de milhões de pessoas e milhares de pessoas aí, em busca de cura, é uma verdadeira possibilidade de libertação, para muita gente nesse mundo, em nome de Jesus. Essa igreja existe, e eu dou glória a Deus por ela, porque se esse mundo evangélico da mídia, da moda, da política parece mais perdido do que caminhão que caiu, do cachorro que caiu do caminhão da mudança, sabe? Perdidinho, eu queria dizer para você, sim, tem um povo que sabe quem é, tem um povo que sabe qual é o seu chamado, qual a razão da sua existência no mundo, tem um povo que sabe, e é para essa igreja quase anônima que eu quero pregar nessa manhã em nome de Jesus. A verdade é que eu penso e eu constato que o povo que se chama evangélico está num momento de crise de identidade. Enquanto o povo é uma crise de identidade, porque o Senhor veio aqui hoje para nos ajudar, então, com isso, a compreender quem somos nós. Você já ouviu isso aqui hoje? Quem somos nós no coração dele? E eu digo que é um momento de crise de identidade, porque está sendo vendido para esse povo evangélico aí um padrão que estão chamando de igreja, mas que não tem nada a ver com o que Jesus entende de igreja. E nós temos que saber discernir isso, o que está no coração de Deus a nosso respeito, sobre a tua vida. Porque estão dizendo que isso é a igreja, mas não é o que Jesus nos diz. Existe algo, por exemplo, sendo divulgado por aí, que faz da igreja evangélica ser um negócio mais parecido com um supermercado do que com uma igreja. As pessoas vão lá comprar aquilo que satisfaz os seus apetites, mas querido, igreja não é isso. Igreja não é isso. Aquela que Jesus disse que contra ela as portas do inferno não vão prevalecer, é outra coisa. E eu sempre dou graças ao meu bom Deus, ao meu fiel Deus, que ainda existem verdadeiros servos e servas de Deus na terra, nesse país, e mais ainda, porque Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de viver em meio a um povo desses. E graças a Deus por isso, é maravilhoso demais. Por isso hoje, preciso que você se aposte do Evangelho. Porque o Senhor está aqui nessa manhã, o Espírito de Deus veio aqui para nos lembrar, presta atenção, povo de Deus não é qualquer coisa. Nós temos que tomar posse disso, nós temos que nos preencher disso, nós temos que realmente levar isso no nosso coração, porque nós não podemos ser levados na enxurrada. Povo de Deus não é qualquer coisa. Você, meu irmão, você, minha irmã, não pode se desvalorizar, não pode, porque você faz parte de algo grandioso nesse mundo aqui, e nós não podemos desprezar ou transformar uma coisa tão valorosa para Deus em qualquer coisa, nós não podemos. Você entende isso? É muito importante isso, é fundamental. Você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte de algo maravilhoso, de algo que, presta atenção, o Senhor quer reforçar no teu coração aquilo que você é para Ele, aquilo que você é no coração dEle, porque é muito importante que a gente tome posse disso, que se você for resolver ser um crente evangélico de verdade, e eu não sei se você nunca pensou nisso, mas eu quero que você pense, você faz parte de algo maravilhoso que brotou, sabe onde? No coração de Deus. E através da sua vida, esse mundo vai ter que saber que Deus existe e que através de você, que coisas lindas vão começar a acontecer nele, você, em nome de Jesus. Toma posse disso. Nós não estamos aqui ao acaso, à toa, nós não vivemos neste mundo jogado ao lento, não. Nós temos um propósito em nossa vida em nome de Jesus. E toda essa certeza que eu tenho, eu quero compartilhar com você, é porque o Evangelho diz isso. O Evangelho diz isso, eu não estou falando à toa.
conforme eu já tinha dito para vocês, nós estamos no meio de muitas curas, né? Em meio a tantas curas, depois que o Senhor, por exemplo, curou aquela mulher do fluxo de sangue, sabe o que Ele fez? Ele continuou curando. Tanto que o texto hoje, nós começamos a ler aqui, diz que Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, e Ele foi ao encontro das pessoas que estavam sofrendo. Ele caminhou até elas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Esse é um momento precioso, mas aqui tem algo novo, aqui tem um salto, aqui tem uma mudança de etapa, tem algo muito importante neste momento, porque quanto mais Jesus trabalhava, quanto mais Ele caminhava, quanto mais Ele pregava, quanto mais Ele curava, mais gente sofredora aparecia. Presta atenção nesse momento que ele é muito importante. Quanto mais Jesus fazia a obra, quanto mais Ele curava pessoas, quanto mais Ele pregava o evangelho, quanto mais gente vinha e mais gente vinha. E o texto diz que quando Jesus viu aquela quantidade de pessoas, Mateus diz que eram multidões de pessoas aflitas. E você sabe que no grego a palavra aflita aqui é ekluo, que significa uma pessoa que está dissolvida, uma pessoa que está extenuada, uma pessoa que está fraca, desanimada, uma pessoa sem esperança. E diz mais, que diz que eram multidões exaustas. E a palavra exausta aqui é ripto, que no grego significa alguém que está jogado no chão, alguém que está tirado ao chão, alguém que está derrubado, prostrada. Entenda a situação daquilo que Jesus encontrou nas suas caminhadas. Observa como as pessoas estavam aqui mais. Porque diante dessa situação tão difícil, o texto diz que Jesus olhou e ele observou que eram multidões desamparadas. E aí Jesus chegou a uma conclusão. Ele falou, meu Deus, parece um rebanho de ovelhas que não tem pastor. Olha a conclusão que ele faz. Olha a conclusão que ele chega. Olha a comparação bonita que ele faz. Parece uma multidão de ovelhas que não tem pastor. Imagina que o Senhor andando, visitando os povoados, curando tanta gente, em tanto lugar, e as multidões não paravam e tal, e a ponto de o Senhor ver todo aquele povo derrotado, sofrendo, aquele povo aflito, e pior, sem rumo, porque não tinha quem os conduzisse, nem tinha quem os ensinasse, o pastor que conduz o rebanho. E isso na Bíblia é muito sério, isso na Bíblia é muito precioso, é uma simbologia muito clara. Tanto que na antiguidade, no Antigo Testamento, os governadores e os líderes religiosos tinham essa função, mas em Israel parece que esse povo tinha abandonado o seu posto. A situação é triste, o momento não é bom. E aí presta atenção aqui, o pastor estava ali, o povo estava sem pastoreio, estava sem rumo, estava sem saber para onde ir, ovelhas sem alimento, sem água, ovelhas sem proteção, sem esperança. E o texto diz que o Senhor teve compaixão daquele povo aflito. Compaixão. E se compadecer é um negócio muito forte. É como se você fosse movido pelas suas entranhas, sabe? Alguma coisa te incomodasse aqui. É uma situação que torce o fígado, sabe? Que não dá para você ficar indiferente. O Senhor se compadeceu daquelas multidões, sofrendo, aflitas e sem rumo, e fez o quê? Bom, ele olhou e ficou triste pra caramba, é isso? Ele ficou muito mal? Foi isso? Não. Ele chamou os seus discípulos e os desafiou. Falou, escuta, vamos pastorear? É uma multidão de ovelhas sem pastor. Vamos providenciar pastor para esse povo? Vamos? Esse é o desafio para os discípulos. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Porque aí Jesus disse, olha, presta atenção, a colheita é grande, as multidões são enormes, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. E ele diz, então vamos orar e pedir ao Senhor da colheita, que Ele envie trabalhadores para a sua colheita. De quem é a colheita? De quem é a obra que tem que ser feita? É minha? A sua? É dele. Presta atenção, tanto é dele, que mediante a oração, mediante esse reconhecimento, você sabe o que aconteceu? O dono da colheita enviou trabalhadores. E até aqui eram 5. Eram 4 pescadores e um publicano. Até aqui eram 5. Mas na sequência, diz o texto que Jesus completou o time. Na sequência diz que o Senhor chamou os demais discípulos e se tornaram 12. Aumentou o time. O negócio ampliou aqui. E aí entenda, com o time completo, o texto diz
que Jesus deu a eles autoridade para expulsar demônios imundos, curar todas as doenças e enfermidades, e glória a Deus por isso. Deu-lhes autoridade. E o texto diz, e fala, a lista dos 12 nomes que o Senhor tinha chamado e que foram enviados, porque agora não são mais discípulos, são apóstolos, porque são enviados. Observe isso aqui. Observe que diante do enorme desafio que estava diante, o Senhor, com toda a humildade do mundo, pede ajuda. Presta atenção, que lindo isso. Diante daquilo, aquelas multidões, a obra é grande, a colheita é enorme. O Senhor pede ajuda. O Senhor ora e manda orar. Ele já estava pregando, ele já estava libertando e curando. A demanda era grande, a colheita era enorme, as multidões eram muitas. E por isso o Senhor se compadeceu e fez o quê? Chamou homens e mulheres para se reunir ali no Riacho Grande e instituiu a sua comunidade, Não para que ela se colocasse no lugar dele, não para que ela se dedicasse a algo que servisse somente a ela, não para que ela pensasse somente nos seus próprios problemas e interesses, mas para que ela pudesse ir e ajudá-lo a fazer a obra que é dele, em nome de Jesus. Você entende isso? Esse é o coração de Deus. Existe uma razão aqui, nós temos que entender isso, querido irmão, querida irmã. Eu preciso que você se aposse daquilo que você é no coração do Senhor. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente não entende, né? A obra é feita e tem tanta gente, coisa acontecendo, e a gente não entra no negócio. A gente não entende quem somos nós para Ele. Presta atenção aqui, para Ele você não é qualquer coisa. Presta atenção aqui, pode ser que você veio aqui hoje, nessa manhã, achando que você não se sente capaz. Pode ser que você ache que você é insignificante, que você é pequena demais para fazer algo. Talvez você pense até que você não tenha condições. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, você não é nada disso, minha irmã, não, você não é. Você não é pequena demais, você não é fraco demais, não. Tanto não é que o soberano Deus, o Senhor, chamou você. Ele chama você nessa manhã, você tem importância nisso aqui. Presta atenção, em nome de Jesus, Ele conta com você. Talvez você se sinta cansado, cansada, mas Deus chamou você. Talvez você ache que você não tenha forças, que você está num momento desanimado. Mas presta atenção, Deus chama você. Talvez você se sinta impotente, incapaz, mas Deus está chamando você. É você que Ele quer. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Porque a gente vive por aí, e não vê a manifestação da glória de Deus, porque Ele está chamando e a gente não está se dando conta. Meu irmão, não se diminua, minha irmã, não se diminua a ser aquilo que você não é para Deus. Não se diminua, não. Porque você é importante para Ele, Ele te chamou, querido, em nome de Jesus. Tudo que esse mundo sabe fazer é te diminuir, é dizer que você não pode, que você não é capaz, não. Mas o Senhor, presta atenção, Ele não é desse mundo, Ele é celestial. E é do céu que Ele te chama em nome de Jesus. Presta atenção. Então, nesta manhã, receba o que vai no coração dEle a teu respeito. Eu preciso que você viva toda a plenitude desse momento, que é você fechar os seus ouvidos carnais e abrir os seus ouvidos espirituais. E quando você abrir, você ouvir do céu uma voz te chamando. O Senhor te chama. E mais, você vai ouvir um clamor. Porque você vai ouvir porque tem um povo por aí precisando de ajuda, andando nesse mundo sofrendo, sem saber o que vai ser amanhã, como é que vive, como é que pode, deprimido, sem sentido, desiludido com a igreja. Tem um povo por aí precisando sem rumo, precisando do quê? Que a igreja do Senhor se manifeste nesse mundo em nome de Jesus, que nós nos levantemos e façamos a nossa parte. Esse é o chamado do Senhor neste momento do Evangelho, que tem uma guinada. O Senhor, depois que ensinou muito, que curou muito, agora Ele vem e fala, então agora vamos fazer alguma coisa. Povo de Deus, nós já fomos ensinados, nós já fomos curados, nós já fomos resgatados e salvos para a glória do nome do Senhor. E agora nós temos que entender que tudo isso é para o Senhor nos enviar, porque alguma coisa tem que ser feita, em nome de Jesus. Então o meu pedido é para que você se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição dEle. Eu preciso que você entenda essa diferença. Porque eu queria que você entendesse, existe uma promessa do Senhor. Recebe aí, existe uma promessa, por mais que pareça difícil, por mais que pareça complicado, existe uma palavra que garante que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita, em nome de Jesus. Glória a Deus.
porque é o Senhor que te chama, meu irmão. Aleluia. Portanto, em um momento que estão querendo dizer que igreja é tudo a mesma coisa, que estão querendo dizer que, aliás, estão querendo dizer que nem precisa de igreja, né? Dá para você congregar na tua casa mesmo, no WhatsApp, no Instagram. No momento que estão dizendo que igreja é tudo igual, aliás, não precisa ir para a igreja não, porque eu conheço um irmão que é da igreja, a vida dele está uma lástima, não precisa ir para lá não, é bobagem. Estão dizendo isso, igreja é bobagem, porque a igreja só quer saber, a igreja evangélica só quer saber dinheiro. Quero dizer para você, querido, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para dizer para você que não é não. Não é não, porque tem um povo que é de Deus de verdade. Tem um povo que quer saber do Senhor de verdade. E só do Senhor. E é muito importante isso. Em nome de Jesus. Igreja de Jesus não é isso não. Aquele povo que vai vencer, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ele, é um povo diferente. É um povo novo. E por acaso, eu quero dizer para você, hoje se reuniu neste lugar. Hoje se reuniu neste lugar e veio porque recebeu um chamado de Jesus Cristo. Recebeu um chamado do céu. Veio porque o Senhor quer fortalecer. Veio porque o Senhor quer nos ensinar sobre quem é o seu povo. Sobre quem é você, sobre quem sou eu. Qual é a razão da nossa existência neste mundo. O Espírito Santo de Deus está nos querendo fazer entender por que é que você, por que é que eu, porque nós existimos neste mundo em nome de Jesus. Amém? Quem sou eu, quem é você, quem é a verdadeira igreja de Jesus na terra? E eu vou dizer algumas coisinhas para você, só 3. Quem sou eu, quem é você? Quem somos nós, a verdadeira igreja de Jesus na terra? E eu queria dizer para você, em primeiro lugar, que é uma comunidade movida por um olhar de compaixão. E por isso faz o que Jesus fez. Cuida dos perdidos e dos desamparados. Você veio aqui hoje nessa manhã, porque você é igreja, nós somos igreja. Você recebeu um chamado do Espírito de Deus, e existe propósito nisso, existe uma razão nisso. E a razão é que o Senhor espera encontrar neste lugar uma reunião de uma comunidade movida por um olhar de compaixão. Sabe por quê? Porque é o que Ele fez, e por nós olharmos para o que Ele fez, nós vamos cuidar dos perdidos e desamparados. Isso é ser a comunidade de Jesus. Presta atenção aqui, o Evangelho de hoje nos coloca em um momento de transição, como eu já tinha dito, porque Jesus já tinha ensinado aqueles que com Ele andavam, e depois Jesus começou a curar, um grande período curando doenças e enfermidades. Jesus trabalhava demais, Ele não parava, mas por mais que trabalhasse, ainda haviam multidões sofrendo e precisando de ajuda. E por isso no versículo 36, a palavra de Deus diz que ao Jesus ver as multidões aflitas e desamparadas, teve compaixão delas. E aqui tem um primeiro momento que você precisa saber. Entenda que esse coração de Jesus aqui é a base da sua igreja. Esse coração compassivo é a base da igreja. Só pode dizer que é a igreja de Jesus Cristo se bater dentro do seu peito o mesmo coração dele, que se importar com as mesmas coisas que ele se importava. Porque senão pode ser a igreja de quem quiser, pode ser o que for, mas não é a igreja do Senhor. Você está recebendo medidas nessa manhã, presta atenção. Como era o coração de Jesus para com os que sofrem? Cheio de compaixão, diz o texto. E a palavra compaixão aqui, se compadecer, significa permitir que o sofrimento dos outros comova o próprio coração. O que é compaixão? O que é se compadecer? Que coração é esse? É um que permite que o sofrimento dos outros comova o seu próprio coração. Isso aqui é uma medida. Mas não é se comover e ficar triste. Não é se comover e chorar. E dizer, que pena. Ai, tadinho. Ai, que situação. Ai, que dó. Não é isso. É ser movido pelas entranhas. E quando você se comove dessa maneira, quando você é movido, se compadece, o teu fígado torce, e você não consegue suportar a injustiça. Não dá para conviver com isso. E porque não dá, você vai lá e faz alguma coisa. É isso que Jesus fez. Isso é o que Jesus era. Diante de toda essa situação que você está entendendo hoje. Quando Ele esteve na terra, tudo que Jesus encontrou aqui não foi bom. Foi muito ruim, aliás, porque a situação era horrível. Multidões de miseráveis e sofredores, gente oprimida, sem sentido, sem rumo, e que não tinha ninguém por elas. Completamente abandonadas e desamparadas. E o Evangelho diz que Jesus se compadeceu. E esse coração compassivo aqui
Já estava fazendo com que ele ensinasse, com que ele libertasse, com que ele curasse, já estava fazendo a obra. Mas não ficou nisso, porque o Senhor ampliou. Ele quis aumentar, ele quis alcançar mais pessoas, e por isso ele fez o quê? Ele chamou a sua igreja, glória a Deus. Tem igreja do Senhor aqui nessa manhã? Tem igreja aqui nessa manhã? O Senhor chamou a sua igreja, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Ele chamou você, ele chamou a mim. E ele, presta atenção aqui, chamou para quê? Para sentir o mesmo e fazer o mesmo que ele fazia. Presta atenção no chamado. Sentir e fazer o mesmo que ele. Se Jesus sentiu isso, você também precisa. Se Jesus fez, você também precisa fazer. Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles autoridade. Para quê? Para fazer tudo que ele já estava fazendo. O que Jesus estava fazendo no começo do Evangelho? Ensinando o Evangelho do Reino, curando, expulsando espíritos imundos, curando todas as doenças e enfermidades. Chamou os seus discípulos para quê? Para fazer o mesmo. Mas para fazer o mesmo, eles precisavam ter o mesmo coração, que se compadece com o sofrimento dos outros, senão não vai fazer. Você entende que na base de uma igreja que é de Jesus, precisa ter o mesmo coração dele? Senão não vai fazer. Senão vai dizer, assim como nosso irmão César falou aqui, vai ficar tão preocupado com os seus problemas e seus próprios dramas, que não vai bater um coração aqui como Jesus batia. Jesus batia esse coração, sabe por quê? Porque ele não estava focado nele mesmo, ele estava preocupado o tempo todo com aquilo que o Pai mandou ele dizer, com o sofrimento dos outros. Querido, é da compaixão de Jesus, ele que é o bom pastor, que vai nascer a missão dos discípulos. Da onde surge a missão? De um Jesus que viu e teve compaixão. Pensa nisso comigo. É porque ele tem um coração cheio de compaixão que esse lugar existe. Aliás, é porque ele é movido por compaixão que você foi salva. Ou você acha que não? Aliás, presta atenção, é por essa compaixão que essa comunidade aqui pode ser conhecida como a comunidade do Cristo. Essa compaixão que nos faz ser conhecido como a igreja de Jesus. É essa medida, portanto, que eu e você, todos nós possamos receber da parte do Senhor nessa manhã, quem somos nós? Quem é você, quem sou eu? Porque isso é muito importante, você não dá conta como isso faz a diferença nesse mundo, porque num momento de crise, de identidade, em que parece que a igreja evangélica está meio confusa, porque você vê na internet e parece que é tudo a mesma coisa, eu quero dizer para você, não é não. Não é a mesma coisa não, tem diferenças por aí, para muito além do dinheiro, para muito além da fama, para muito além dos interesses, para muito além dos domínios, o Senhor chamou uma comunidade que está disposta a permitir que o sofrimento dos outros comova o seu próprio coração. Isso é o chamado, isso é o que o Senhor tem para a minha vida, e eu estou pregando nessa manhã para a comunidade de Jesus, e eu dou graças ao meu bom Deus, por ela, porque eu tenho certeza que aqui, onde nós vivemos, neste lugar que nós vivemos, muita gente foi alcançada e foi restaurada, porque tem um povo que se importa com a dor do outro. Muita gente recebeu um alimento, uma oração, um abraço, uma oportunidade de mudar de vida. Sabe por quê? Porque tem um povo que tem o coração de Jesus e se importou com o problema do outro. E por isso eu dou graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Que essa seja a nossa marca nesse tempo confuso. Que nós possamos, queridos, em nome de Jesus, continuar nos envolvendo e buscando resgatar a vida de tantos que precisam do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas qual é quem é, né, a verdadeira igreja de Jesus na terra? Eu queria dizer para você em segundo lugar. É uma comunidade que ora. Sabe por que ora? Porque confia e sabe que o dono da obra é Jesus. É uma comunidade que ora, mas ora porque sabe que o dono da obra, isso é muito importante, o dono da obra é Ele, por isso ora. Porque o texto diz que diante de multidões sofrendo, Jesus se compadeceu, como é necessário, porque todo aquele povo estava perdido como ovelhas sem pastor, e por isso Jesus chamou os seus, e chamou os que queriam estar com Ele, e disse no verso 37, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Orem a Ele para que Ele providencie, porque a obra é dEle. Aqui tem coisas preciosíssimas que nos identificam como a comunidade de Jesus. Aqui tem um momento maravilhoso, porque a comunidade de Jesus ora ao Senhor. E sabe por que ora?
ora porque sabe que não consegue fazer nada sem Ele. Toda vez que você estiver diante de um desafio na tua vida, que você precisar superar, vencer e fazer, lembra disso. Você precisa orar. Por quê? Porque você precisa dizer, Senhor, sem o Senhor eu não vou conseguir não. Sem o Senhor não dá. A oração é isso aqui. Às vezes muita gente não entende que oração que serve para Deus, oração que Deus ouve, é oração que entende que só está orando porque reconhece que o Senhor é Ele. Deus é Ele, é por isso que nós oramos. E que nós precisamos dEle para nos ajudar a fazer tudo, inclusive fazer a obra que é dEle. Por isso que quando sai eu falo, gente, vamos orar. Porque quando a gente ora, a gente fala, Senhor, eu vou ali, mas não sou eu que vou fazer não, porque eu não consigo, eu não posso. Aqui tem oração que serve para o Senhor, presta atenção, meu irmão. Nós oramos para pedir para o dono da colheita, para ele nos ajudar a fazer a colheita é dele, a obra para ajudar quem está perdido e sofrendo é dele, portanto a igreja de Jesus ora, mas é para dizer que sabe que tudo é dele, que precisa dele, para que esses e essa aí sejam alcançados. Então, à medida que para a obra ser feita e dar certo, e prosperar, e ser vencedor. Por quê? Porque tem a atitude de um povo que se coloca diante do Senhor, Senhor, essa comunidade aqui é tua. Nós oramos a Ele para reconhecer que tudo é dele. Segundo lugar, se é um povo que ora para reconhecer que precisa do Senhor, tem que orar segundo a vontade do Senhor, não segundo a sua própria vontade. Eu não sei se você já leu, 1 João 5,14, tem um negócio precioso sobre oração, sobre a tua oração, que diz assim, ó, esta é a confiança que nós temos quando nos aproximamos de Deus. Se nós pedimos alguma coisa para Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele vai ouvir. Essa é a certeza que nós temos, isso nós confiamos. Quando nós nos aproximamos dEle, se nós pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos ouvir, e aí tudo será. Presta atenção nisso aqui, porque Jesus está chamando aqueles e aquelas que querem estar junto dEle, com Ele, que estão dispostos a ter o seu coração compassivo, para orar e se render ao Deus que está nos céus. Porque assim, presta atenção, Ele vai ouvir a nossa oração, e tudo que nós fizermos vai dar certo. Por quê? Porque será para a glória dEle e não a nossa. Para tudo que você faça, glorificar o nome do Senhor, você precisa antes orar e dizer, Senhor, isso aqui é para a tua glória, é para o teu nome. Você lembra de Jesus quando ressuscitou Lázaro? O que ele falou na porta da caverna? Pai, para que esse mundo saiba que tem Deus na terra. Lázaro, vem para fora e ande. E o morto voltou a viver. Para que esse mundo saiba que tem Deus. Essa é a oração. É a oração que reconhece que é Ele. Porque aí quando a glória vier, será dEle. E aqui nós estamos sendo a igreja dEle. Porque na igreja de Jesus a obra é dEle. O povo é dEle. Todas as orações são direcionadas a Ele, pedindo que seja feita a vontade dEle. Assim na terra como é nos céus. E aqui está um segredo. Por isso essa é a minha oração para essa comunidade o tempo todo. Essa é a minha oração para a tua vida, para que você tome posse disso, que eu e você possamos entender o que continua não faltando nesse mundo, são multidões de pessoas perdidas. Você conhece uma, você conhece alguém deprimido, você conhece alguém contestando a sua própria vida, brigando com Deus, com um casamento acabado, você conhece tantas situações como eu, querido, em nome de Jesus, vivendo por aí a esmo, aflito, sem saber o que será. Presta atenção, para todo esse sofrimento, nosso Deus tem resposta e tem solução. Deus tem o que fazer, mas para isso, Ele decidiu pedir ajuda. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Ele decidiu pedir ajuda, Ele decidiu contar conosco, e por isso, nós oramos ao Senhor, para que Ele nos ajude a cumprir essa tarefa tão nobre em nome de Jesus, amém? Eu quero que você se aposte disso, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, em nome de Jesus. Por isso, nunca se diminua, e nunca ache que você não tem importância. Não ache isso não, porque para Ele você é fundamental. Aliás, para Ele, a obra só vai acontecer quando você dizer sim ao seu chamado, quando você compadecer o seu coração e orar ao dono da colheita para te ajudar a ser bênção que Ele espera que você seja. Tome posse em nome de Jesus, não fique em casa choramingando não, se levante daí, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida em nome de Jesus.
E da mesma forma, não se diminua por achar que a obra é grande demais e que você não tem capacidade. Querido, apenas ore e reconheça a sua dependência dEle, porque presta atenção aqui, quando você ora e reconhece a sua dependência dEle, Ele sabe que você realmente não tem como fazer, e por isso sabe o que Ele faz? Ele vai descer do céu, e Ele vai preparar um povo para fazer junto com você, porque não vai ser você sozinho, no reino de Deus nada é sozinho, somos nós, presta atenção aqui, a maneira como Ele faz, no coração de Deus é você, é Ele, Jesus, e é um povo todo que Ele chamou, é uma multidão, meu irmão, em nome de Jesus. Às vezes a gente se arroga e acha que nós vamos lá e nós vamos fazer, e nós vamos alimentar, e nós vamos, e nós vamos, e nós, e nós, e nós, e nós. Quebra a cara. Porque Deus já preparou tudo, já te ensinou, e preparou um povo para ir com você, para interceder junto com você, um povo que é forte porque o Espírito Santo de Deus manifesta, e está lá você achando que sabe tudo, que pode tudo, como Jesus. Não. Com Jesus o negócio é coletivo. Com Jesus é Ele, sou eu, é você, somos todos nós. O povo que Ele preparou para receber a vitória em nome de Jesus. Amém? Mas em último lugar, quem é a verdadeira igreja de Jesus na terra? E eu vou dizer para você em terceiro lugar, toma posse aí. É uma comunidade que sai do seu lugar e trabalha, sabe por quê? Foi tudo que Jesus fez e é para isso que Ele nos chamou. Esse culto difícil, né? Que Deus fica nos chamando a responsabilidade. É difícil, mas salva, tá bom? É difícil, mas te levanta. É difícil, resolve tudo na tua vida. É uma comunidade que sai do seu lugar e vai trabalhar. Por quê? Porque foi para isso que Jesus chamou, uai. Foi tudo que Ele fez. Jesus trabalhou e muito. Ele falou, o meu Pai trabalha até hoje, eu também. Portanto, se levanta daí e vamos trabalhar em nome de Jesus. Quer receber? Vamos trabalhar. Lindo. Por quê? Porque Jesus está trabalhando até hoje pela tua vida. Sem trabalhar, recebe? Chega no teu chefe amanhã e fala, eu não vim esse mês não, mas estou precisando do salário. Você vai receber? O Senhor Jesus já tinha trabalhado tanto, mas Ele viu que as multidões ainda eram muitas e por isso Ele chamou discípulos e discípulas para quê? Para fazer o mesmo que Ele estava fazendo, o quê? Trabalhar, para ensinar, para expulsar espíritos imundos, para orar, curar doenças, enfermidades. E chamou por quê? Porque a colheita era muito grande. Porque a obra é imensa. Se não fosse colhida, iria se perder. Eu não sei se você entende isso. Imagine o Senhor olhando lá do céu. Ele que semeou uma plantação. Ele que criou tudo isso aqui. Ele preocupado com a coisa, Ele enviou profetas. Ele preocupado não desistiu, Ele enviou o seu próprio Filho unigênito. Jesus veio e Ele começou a semear o reino de Deus. Ele começou a jogar a semente da palavra de Deus. Ele começou a ensinar a palavra. E chegou um momento que os campos estavam todos brancos para serem colhidos. Imagine lá do céu. Aliás, quem tem um mínimo de noção de plantação, sabe que uma plantação quando amadurece na roça, ela está pronta para a colheita, mas se não colher, aconteceu o quê? Ela seca no pé, ela morre, né, Beth? Ela seca no pé. Se não colher, perde tudo. Presta atenção aqui. O que foi semeado por Jesus neste mundo, o reino de Deus que Ele nos deixou, está tudo registrado. A palavra de Deus inspirada é a semeadura do Senhor. Meu irmão, a salvação já nos alcançou, meu irmão. E agora é necessário colher. É necessário colher. Agora pensa na tristeza do semeador, ao ver lá do céu, que não está tendo colheita porque não tem trabalhadores e trabalhadoras. O Espírito Santo de Deus atua no mundo gerando vida. Tudo que Ele faz é para produzir vida. Mas ainda continua uma multidão de gente. Quantas pessoas já foram salvas desse mundo? Milhões de pessoas já foram salvas. Mas tem muito mais. As multidões continuam. Ainda necessitadas, carentes. A obra está aí. Sem o Espírito. E por isso é necessário o quê? Trabalhadores e trabalhadoras. Mas e se eles faltam? Bom, se eles faltam, Ele está aqui nessa manhã recrutando. Se falta, o Senhor está chamando. Ele está recrutando em nome de Jesus. O dono da lavoura já fez e continua fazendo a sua parte. Mas Ele não quer ver sendo perdida essa oportunidade maravilhosa de colher, de desfrutar os frutos das bênçãos que já foram semeadas.
O reino de Deus já foi semeado, a palavra de Deus já foi nos dada, e ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa para construir uma vida em nós e a partir de nós maravilhosa. Mas como é que vai ser se a gente não está lá para colher os frutos? Se a gente não quer se envolver, presta atenção. E é muito importante que você não deixe perder a oportunidade, porque o Senhor quer o seu reino implantado, Ele quer que o seu reino venha, e para isso sabe o que Ele faz? Chama trabalhadores e trabalhadoras para a sua colheita. É isso que o Senhor faz. Homens e mulheres que estão dispostos a se envolver. Possivelmente, a maior razão dessa crise de identidade, dessa igreja que se chama evangélica é por isso. O dono da colheita semeou, e ele chamou para o trabalho de colher. Mas nós estamos tão perdidos em nossos pensamentos, nós estamos tão perdidos com os nossos próprios interesses. Nós estamos tão perdidos porque nós não sabemos para que nós existimos. O que nós estamos fazendo na terra. Os trabalhadores chamados pelo dono da obra estão tão focados em si mesmos, nas suas contas, nos seus problemas pessoais, que se esquecem que são o que são, para que existem, para que foram chamados. Aqui está uma crise que você não pode passar. Você tem que tomar posse dessa colheita que está diante de você. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está entre nós. E nós somos o quê? Colher. Nós temos que ir lá e colher para o Senhor em nome de Jesus. Nós temos que entender isso, porque isso é o chamado do Senhor na nossa vida. E nós, presta atenção, essa semana, eu disse até para minha esposa, a gente estava constatando, eu não sei se era uma coisa que nós ouvimos, é um louvor que a gente estava ouvindo no carro, eu falei, amor, será que as pessoas se dão conta da beleza dessa vida que Ele está chamando? Será? Será que as pessoas entendem e sabem, aquilo que nós aprendemos aqui quarta-feira, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que Deus conhece aqueles que são dele, e por conhecer, Ele toma iniciativa, e por tomar iniciativa, Ele se compromete com os seus, e quando Deus se compromete com os seus, as coisas mudam e saem do lugar, e são completamente transformadas. Será que a gente se dá conta disso? Do que já foi semeado? Do que já foi nos ensinado, do Espírito que está à nossa disposição, será que a gente se dá conta disso? Irmãos, nós temos que colher. Irmãos, nós temos que colher. Não dá para ficar. Vou usar agora uma analogia que eu usava lá no passado, que o Marcelo lembra toda hora. Como um cachorro correndo atrás do rabo. Cadê o Marcelo? Né, Marcelo? Não dá, porque nunca vai pegar. Nós temos um foco, o nosso alvo é Jesus. O Evangelho já foi semeado, a obra está aí, o reino de Deus está aí, e nós temos que colher os frutos disso, nós temos que ver a nossa vida transformada, nós temos que ver tudo mudado na nossa casa, nós temos que ver, mas para isso o Senhor chama e nós temos que ir, em nome de Jesus, amém? Porque a verdade que você veio aqui hoje, e não tem acaso, mas é porque Ele, o Senhor, o dono da colheita, está lembrando que esse lugar aqui existe, porque o Senhor recrutou trabalhadores para a sua obra, por isso que esse lugar existe. Então veja, diante de Deus, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E você pode ficar despreocupadíssimozinho da Silva, porque aquilo que é dele, Ele cuida. Aquilo que é dele, Ele cuida, e cuida muito bem, porque a Bíblia diz que o Senhor é zeloso. Se não está cuidando porque não é dele, não foi colocado nas mãos dele, coloque nas mãos dele porque Ele é zeloso, e Ele vai cuidar sim. Ele cuida do que lhe pertence, e se você disse sim ao seu chamado, se você entende o que é um evangélico alcançado pela graça de Deus, que você tem um propósito nesse mundo, e que esse propósito é muito maior do que estão dizendo por aí, é muito maior, não se preocupe, Ele vai cuidar, não se preocupe, presta atenção aqui, não vai faltar nada, porque Ele se compromete. Na missão de Deus, ninguém é indispensável, eu não sou, mas presta atenção, todo mundo é necessário. Nós somos necessários e necessárias. Indispensável ninguém é, mas necessário todo mundo é. E eu quero que você entenda a diferença. A diferença é que quando alguém é recrutado para o trabalho e não comparece, é importante, é necessário porque o Senhor chama. Mas se não comparece, a obra vai parar. Sabe por quê? Ele vai chamar outro. Até que a obra seja feita, é o que ele tem sido feito. Até que a obra seja feita. Mas eu quero que você entenda algo. Ele chamou, foi você. Ele chamou você para algo e você é fundamental. Para que a lavoura dele não se perca. Para que o foi semeado não seja em vão. Você é fundamental e por isso arregace as suas mangas, meu irmão. Levante desse lugar aí, minha irmã, e vamos trabalhar. Porque os trabalhadores e as trabalhadoras do reino de Deus não são qualquer coisa.
Eles são a essência daquilo que o soberano Deus quer fazer aqui na terra hoje, nessa tarde. É um testemunho que nós temos que dar em nome de Jesus, amém? Então, diante de um tempo de crise de identidade, da nossa amada, querida igreja evangélica, parece que é um negócio tão perdido, né, nos seus delírios de grandeza, de sei lá do que. Veio o Espírito Santo de Deus hoje nos lembrar que pela graça de Deus, tem aqueles e aquelas que não se renderam a Baal. Que lembra de Elias? Elias falou para o Senhor assim: Senhor, está tudo perdido, não tem um profeta sequer. Deus falou: Elias, presta atenção, 50 não se renderam, vai lá porque eu tenho 50 preparados. Graças a Deus por isso. Eu acho que nunca vai ser uma grande multidão, sabe? Porque eu não sei se o Senhor salva as multidões, mas os que recebem o chamado e aceitam não são grandes multidões. Mas sempre vai ter aquele e aquela que não se rendeu, não se dobrou a outros deuses. Deus tem mantido um povo de pé. Deus tem mantido um povo que é todo seu, e esse povo tem sido a razão pela qual esse mundo ainda tem esperança de que tem saída para tudo isso. Porque tem um povo que é fiel, tem um povo que é digno, tem um povo que tem feito a diferença. E que nós possamos nessa manhã receber a palavra de Deus, nos ensinando quem somos nós. A razão pela qual você veio aqui hoje se reunir neste lugar. Nós somos, eu e você, homens e mulheres chamados pelo Senhor, para nos envolver na sua obra. Por quê? Porque a colheita é muito grande. O sofrimento não é pequeno. As pessoas que você conhece que não estão bem são muitas. E você sabe do que eu estou falando. Mas tem um Deus que é resposta para tudo isso. Tem um Deus que pode ajudar. Ele te ajudou, não te ajudou? Ele não te respondeu? Pois é, Ele pode. E Ele decidiu te chamar para ser a resposta às aflições desse mundo. É você. É você, sou eu em nome de Jesus. É este lugar. E é tudo que nós ainda vamos fazer para a glória de Deus. Amém? Você não é igreja, nós somos. Quando eu falo eu sou a igreja, eu estou tirando até Deus. Não é você, somos nós. A comunidade de Jesus é essa comunhão formada de você, Jesus e todo um povo que Ele chamou para dar as mãos e ir lá melhorar esse mundo em nome de Jesus. Tá bom? Uma palavra que eu sei que, né, mas é a palavra necessária. Você tem que saber quem você é no coração de Deus. Porque quando você anda assim afinado com o coração de Deus, e só com dele, esquece o resto, porque o resto Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Quantas pessoas aqui neste lugar resolveram fazer um além para o Senhor, dedicar a sua vida para o Senhor, dedicar um tempo para o Senhor, dedicar algo para o Senhor, e não viu Deus indo lá e resolvendo todas as outras questões? Quantas? Hã? Maravilhoso, sim ou não? Pois é, esse é o chamado. É isso que você é, querido, em nome de Jesus. Nunca perca de vista o seu propósito. Porque se a igreja evangélica perder de vista o seu propósito, para aquilo ela foi chamada, sabe o que vai acontecer? Ela vai estar caminhando sozinha, sem Deus. E aí não vai dar certo. E aí nós não vamos ser nada em nome de Jesus. Isso não é bom. Por isso nós vamos aqui hoje entender quem somos nós. Quem sou eu? Quem é você? Quem é a verdadeira igreja de Jesus na terra? Primeiro, é uma comunidade movida por um olhar de compaixão. Por isso, o mesmo que Jesus fez, vai lá e cuida dos perdidos e desamparados. Quem é essa comunidade que é de Jesus? É que ora e confia, porque sabe que o dono da obra é Ele, quem vai fazer é Ele, e que simplesmente reconhece isso. Senhor, vamos lá. Sabe aquela frase aí? Eis-me aqui, envia-me a mim. A obra é tua, mas pode me enviar que nós vamos, eu e o Senhor junto em nome de Jesus. E tem mais, Deus, o Senhor preparou um povão lá para ir comigo? Glória a Deus por isso. E em terceiro lugar, é uma comunidade que sai do seu lugar e trabalha, porque foi para isso que Jesus a chamou, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu oro que a graça do Senhor sempre nos alcance, porque nós precisamos de ajuda. E Ele está pronto para nos ajudar nessa coisa que está diante de nós. São enormes desafios. Mas toda vez que você pega a mão e fala, não, eu vou fazer sozinho, não faz. Por isso você entenda, você foi chamado para algo para muito além de você. Algo que é mais difícil que você consegue. É algo grandioso demais, é lindo, é maravilhoso, é extremamente... Presta atenção, essa luz que tem que irradiar aí que a Cris falou aqui é maravilhosa demais. Nós não conseguimos, mas assim, com Ele conosco, ao nosso lado, e com o povo que Ele preparou, nós vamos sim, em nome de Jesus. Nós somos de ajuda e Ele está pronto para nos ajudar. E de nossa parte nós vamos responder a Ele. Quarta-feira você entendeu aqui no estudo o que é isso. O Senhor conhece quem é dele. E o Senhor toma iniciativa, mas tem que ter a nossa resposta. Nós temos que dizer sim a Ele. Comparecer ao recrutamento e desenvolver. Porque assim você pode estar certo, tudo vai ser diferente na tua vida em nome de Jesus. Amém?
Nunca aceite quem quer dizer que você é aquilo que Deus não disse que você é. Às vezes eu vejo gente roubadinha, porque eu sou porque o outro diz, esquece que o outro diz. Você é quem Deus disse que você é e está acabado. Quem te conhece na verdade é o Senhor, não é o mundo não. Quem te conhece é Ele, quem diz quem você é Ele, não é os outros não. Nunca aceite que alguém quer dizer aquilo que você é. Não, se é Deus quem diz quem você é, em nome de Jesus. Você é sim um privilegiado. Você é privilegiado, não é porque você merece, não é porque você é melhor, não, mas é porque você é especial. Você é diferente, você foi chamado em santidade, porque você aceitou da graça de Deus um chamado. Você foi chamado e aceitou, e foi numa reunião da igreja evangélica, e lá chegando, você encontrou um povo que aceitou o mesmo chamado que você. Você aceitou uma nação que está no mesmo propósito que você. E sabe o que você encontrou lá? Ele, o Senhor, o Espírito Santo de Deus movendo todas as coisas junto com o seu povo, chamando para a gente arregaçar as nossas mangas, pegar um na mão do outro e de mãos dadas a gente ir fazer a colheita em nome de Jesus. Amém? O Evangelho virou a página, o Evangelho curou, ensinou e agora ele está chamando. Vamos fazer o que tem que ser feito? Vamos nos fortalecer, sair daqui e caminhar em direção à obra que o Senhor tem para as nossas vidas, porque aí está a solução de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Você entendeu isso? Você recebeu essa palavra? Então faz o que nós viemos fazer aqui. Adore o Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Aleluia. E pode ficar de pé. Glorifique e exalte, porque Ele é